Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo nessa noite é que você possa estar bem junto com a sua família e que nós tenhamos um tempo de intimidade com o nosso Deus, em que além de louvar, adorar e glorificar o nome do nosso Deus, nós também vamos ouvir a palavra que vem dele e também vamos partilhar do pão, do vinho, rememorarmos a grande história que foi contada no Calvário com Jesus Cristo se entregando por nós. Eu quero, do fundo do meu coração, expressar a minha alegria de estar com você nessa noite, louvando e cultuando o nome do nosso Deus. Nesse tempo de intimidade aqui, junto com os irmãos e com as irmãs, estou muito feliz por poder, mais uma noite, partilharmos desse momento de intimidade e desse momento de comunhão uns com os outros. Por isso, peço para você compartilhar esse vídeo, para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, para que você possa ativar o sininho de notificação, para que você possa curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, na sua lista de transmissão, se você porventura tiver no seu status, para que mais pessoas possam estar conosco nesse tempo precioso na presença do nosso Deus. Está aí na sua tela as nossas redes sociais da igreja, no YouTube, no Facebook, no Instagram, para que você possa compartilhar, para que você possa também seguir os conteúdos que a nossa igreja está produzindo para vocês, nossos irmãos e irmãs. Peço também para você se atentar para o aviso desse tempo de oração que nós estamos tendo todos os dias ao meio-dia, esse tempo em que nós estamos consagrando um momento de intercessão, de súplica, de clamor pelas pessoas de nossas famílias, pelas pessoas que estão nos leitos de hospital, também por todas as questões que nós estamos vivenciando enquanto igreja, enquanto família, pelos enlutados da nossa igreja e porventura da sua família. Esse é um tempo precioso em que nós estamos nos colocando diante da presença do nosso Deus. Aproveito também para pedir para que você possa devolver o seu dízimo e a sua oferta nessa conta do Itaú, que está aparecendo para você, o Pix está aí, para que você possa devolver o seu dízimo e a sua oferta nessa conta do Itaú. E você que quer continuar contribuindo, e você que ainda não teve a condição de ajudar e agora tem, você possa nos ajudar na reforma e ampliação do nosso templo. Essa conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma e ampliação do templo. Também o Pix está na sua tela para que você possa contribuir com essa obra do Senhor. E para que você continue orando por essa obra, sonhando com essa obra e contribuindo, se porventura você tiver condições. Daqui a algumas semanas nós vamos ter algum aviso em relação à reforma e ampliação do nosso templo, ok? Fique atento aí. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Senhor, nós na Tua presença estamos, te somos gratos, te agradecemos por essa noite tão especial em Tua presença. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs que estão conosco, ó Deus, aqui nesse momento de intimidade com o Senhor, através do YouTube, Deus. Todos nós que estamos aqui com um só desejo, de te adorar, de bendizer e cultuar ao Senhor. Por isso, Deus, nos abençoe com toda sorte de bênção e receba de nós o nosso louvor, a nossa gratidão, porque estamos reunidos para te adorar, para te bendizer. Esse é o nosso desejo, ó Deus, oramos assim, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Salmo de número 148, verso 13, o texto nos diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. É um convite da palavra de Deus para nós louvarmos o nome do Senhor, porque só o nome do Senhor é excelso e a sua majestade está acima da terra e do céu. Nós temos um convite da palavra de Deus, por que não dizer uma convocação a louvarmos o nosso Deus. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para que juntos nós possamos erguer as nossas vozes em louvor, em gratidão ao nosso Deus.
seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Espero que esteja tudo bem com vocês. No momento da escolha das canções, Deus falou comigo a respeito da palavra confiança e esperança. Ele tocou no meu coração no sentido de que, com esse momento difícil que estamos vivendo, nós devemos ter total confiança em Deus, nos entregar por inteiro. Não apenas uma parte, mas por inteiro. Porque só de Deus vem a nossa esperança. E com isso, eu pude refletir uma palavra que ela se encontra lá em Lamentações 3, versículo 21 ao 23. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Diz assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que pode trazer esperança para você? Qual é a lembrança que te faz trazer esperança? Eu gostaria de deixar um episódio, o episódio que todos nós conhecemos, que é a crucificação de Jesus, a salvação através da crucificação. Que esse episódio possa mexer com você, possa te impactar nessa noite e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai.
nosso louvor em tuas mãos, Deus. Queremos exaltar o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa provisão. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa ir à casa de cada um, Pai. Que o Senhor possa visitar a casa de cada pessoa que está assistindo esse culto, que está louvando junto conosco. Que em nome de Jesus, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa sanar todas as necessidades, Deus. Que o Senhor possa entrar com providências. Que em nome de Jesus, Pai, o teu nome vai ser engrandecido, Deus. O teu nome vai ser engrandecido, independente das circunstâncias, Senhor. Nós vivemos um momento difícil, mas pedimos, Deus, que o Senhor, que é o nosso Redentor, intervenha por nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que o Senhor abra os corações, Deus. Prepara os corações para essa palavra que será dita. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor toca, Deus. Continua tocando, continua falando aos corações que sedentos estão da tua palavra, que com sede estão do teu conhecimento, do teu evangelho. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Verso 1 ao verso 11, o texto da palavra nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor, ou melhor, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bem, sinceramente, ao lermos um texto como esse, nós já ficamos cheios da palavra de Deus, porque literalmente, nesse texto, nós encontramos marcas genuínas, verdadeiras, de verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Esse é um texto maravilhoso que nos indica a maneira pela qual eu e você devemos viver. E antes de pensarmos nisso, é preciso avaliar o contexto em que nós estamos vivendo. E, infelizmente, é um contexto de muitas mortes, de angústias, de inseguranças, de incertezas, de ameaça à vida. Nós estamos vivendo uma época muito difícil em que as pessoas estão necessitando da alegria, da confiança, da esperança que vem de Deus. Parece que algo está faltando na vida das pessoas para que elas possam viver uma alegria genuína. E no texto em que nós lemos, nós temos claramente o que está faltando ao coração dessas pessoas que vivem no mundo. É preciso entender que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes que moravam numa cidade chamada Filipos, que era uma colônia do Império de Roma. Era uma cidade em que as pessoas viviam querendo imitar como as pessoas de Roma viviam, com muito luxo, riquezas, arrogância, um espírito de superioridade. Na verdade, essas pessoas queriam viver uma vida de aparência, tentando mostrar pelas aparências que elas tinham uma vida feliz. E é aqui que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta com o objetivo de, primeiramente, agradecer aos filipenses por tudo, pela comunhão, pelo comprometimento que eles tinham com ele e com Deus, mas também orientar a todos a respeito de como nós devemos viver uma vida cristã nesse mundo.
Meus irmãos e minhas irmãs, em Filipenses nós encontramos o texto, ou melhor, textos que falam da verdadeira alegria, do sentido da nossa existência, da humildade, da paz, de como não ficarmos e nos mantermos ansiosos. O apóstolo Paulo, na verdade, quer preparar a igreja para enfrentar as circunstâncias da vida como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo e serva de Deus, que não vive segundo o curso desse mundo, mas vive como referencial de vida nas Sagradas Escrituras e no Senhor Jesus Cristo. Esse texto que está diante de nós nos ensina a vivermos um evangelho genuíno para sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Aqui Paulo está falando de algumas marcas e, evidentemente, eu vou destacar apenas 3 marcas para que fique claro, gravado em nossa cabeça as marcas genuínas de verdadeiros discípulos e discípulos de Jesus. A primeira marca é a verdadeira alegria. Paulo diz no capítulo 1, verso 3 e 4 o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Meu irmão e minha irmã, sinceramente, se nós podemos destacar um homem que sofreu as dificuldades da vida, esse homem foi Paulo. Paulo foi apedrejado e dado como morto. Paulo sofreu calúnias, perseguições, difamações. Paulo foi preso injustamente, foi julgado injustamente, sofreu traições vivendo o evangelho de Cristo. Paulo foi preso. E ao escrever esse texto, Paulo estava preso. E a pergunta que fica: como esse homem pode ainda assim falar de alegria, estando preso numa prisão úmida, cheia de animais peçonhentos? Como esse homem podia, mesmo passando por dificuldades, por momentos de tristezas e angústias, como esse homem podia falar de alegria? Bem, primeiro é preciso destacar que esse homem se apresenta como um homem que é um escravo de Cristo, em contrapartida a todos aqueles que não vivem uma fé genuína, que por muito menos vivem uma tristeza de vida. Em contrapartida, Paulo se apresenta como servo de Cristo, e aqui está o sentido e a visão de Paulo. Porque Paulo não olha para a vida como as pessoas do mundo olhavam. Paulo olha para a vida como um escravo de Cristo, entendendo que ser escravo é se submeter a Cristo, é entender a vontade de Cristo para a sua vida. Entendendo que ser escravo de Cristo é se submeter a Cristo, tendo um coração grato, cheio de alegria por pertencer a Cristo. Paulo deixa isso muito claro quando ele faz questão de destacar que a sua oração pelos filipenses era uma oração recheada de alegria. Certamente, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo passou por dificuldades, por perseguições, por tribulações, por sofrimentos, por mortes. Mas a tristeza, a angústia não moldaram o coração de Paulo. Paulo estava passando por lutas, perseguições e prisões, mas o espírito da oração de Paulo não é uma oração acanhada, uma oração como que colocando Deus contra a parede pelo sofrimento que ele estava passando. A oração desse homem é recheada da verdadeira alegria. Esse homem é um homem que entende o segredo da alegria, que passou pelos dramas da vida, pelas dificuldades da vida, mas ainda sentia alegria. Talvez você esteja pensando: pastor, como pode se explicar este homem que mesmo diante de tantas coisas ainda se mantinha alegre? Bem, humanamente falando, não há resposta. Não há nenhuma resposta humana. Não há nenhum segredo humano. Não há nenhuma literatura o que Paulo fez de si para si. Entretanto, olhando para a palavra de Deus, Deus nos ensina que por meio desta oração de Paulo, a verdadeira alegria se dá não conforme as circunstâncias e nem quando as coisas estão indo bem. É possível, segundo essa oração, sentir alegria sincera nessa vida, entendendo que Deus está no centro da nossa existência.
Como Paulo diz no verso 4, fazendo sempre com alegria. Verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, Paulo está falando que a oração é feita com alegria também por causa da cooperação dos filipenses no Evangelho. Paulo não está apenas agradecendo as ofertas que foram enviadas pela igreja de Filipos. Paulo está falando que esses irmãos e essas irmãs tinham verdadeira comunhão com Cristo, com o seu Evangelho, com a obra de Cristo, com o trabalho de Cristo. Essa comunhão não é apenas uma comunhão do trabalho, é uma comunhão da fé, é da experiência que nós vivemos com o Evangelho que transformou a nossa existência. Isso fica muito claro quando nós lemos que Paulo está dizendo claramente que essa cooperação é desde o primeiro dia até aquele momento em que ele está escrevendo essa carta. Ou seja, a alegria de Paulo surgiu por ver os irmãos e as irmãs de Filipos e que eles estavam firmes no Evangelho de Cristo. Isso demonstra o sentimento que Paulo tem por eles. Demonstra que, de fato, o Evangelho que nós conhecemos é capaz de nos dar a verdadeira alegria, é capaz de nos dar o verdadeiro regozijo, quando o mesmo mundo está desabando diante de nós. Somente a participação no Evangelho pode nos dar isto. E Paulo fica verdadeiramente alegre pelo fato de que os irmãos e as irmãs estavam no Evangelho de Cristo. Porque estar no Evangelho de Cristo é razão de alegria. É por isso que Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está dizendo é que ele sente prazer no Evangelho de Cristo, que no final de contas é a verdadeira alegria que vem de Deus. É no Evangelho que nós encontramos a fonte inesgotável da verdadeira alegria. É uma felicidade que não está centrada nas coisas desse mundo, mas está centrada nas mãos do nosso Deus, do Evangelho da graça. O nosso problema, queridos irmãos e irmãs, é que nós estamos muitas vezes procurando a verdadeira alegria nos lugares errados. Muitas vezes nós esperamos que a alegria esteja nas coisas, nos relacionamentos, nas pessoas, no trabalho, nos esquecendo de que a verdadeira alegria está numa pessoa chamada Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus sobre nossas vidas. Talvez você esteja na sua casa ferido, angustiado, amargurado. Talvez você esteja como essas pessoas que estão buscando alegria em outras coisas. Mas Deus está falando conosco nessa noite que a verdadeira alegria está nele, no seu Evangelho. Segunda marca de um verdadeiro discípulo e discípulo de Jesus é a confiança no Senhor Jesus. Paulo diz no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Querido, querida, além de expressar alegria, Paulo agora expressa a sua confiança. É uma alegria que vem acompanhada da confiança em Deus. O seu sentimento de alegria não é passageiro, não é raso, não é superficial. É uma alegria que transborda confiança, porque Paulo está dizendo, eu estou plenamente certo. Paulo está falando de convicção, de certeza. Paulo estava convencido que Deus iria terminar a obra que havia começado na vida dos filipenses. A confiança de Paulo está no fato de que Deus não abandona os seus filhos, de que Ele começou uma boa obra em nossas vidas e Ele vai completar até o dia de Cristo. O coração de Paulo estava seguro em Deus. A verdade, querido, querida, é que a fonte inesgotável de alegria é no Senhor, é na confiança da obra de Deus em nossas vidas. E essa confiança em Deus deu a Paulo a condição de viver. A mensagem é muito clara, nós podemos viver a vida confiantes em Deus, sabendo que Ele está nos sustentando, que Ele está provendo, que Ele está cuidando de nós, e Ele vai fazer isso até terminar o que Ele começou em nossa vida. Aliás, é justo que eu assim pense,
verso 7, de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, na defesa do evangelho, na confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo está dizendo que trazia, ou melhor dizendo, os irmãos e as irmãs no coração, pelo fato de eles serem participantes do evangelho, da graça de Deus. Isso é uma prova suficiente de que esses irmãos estavam no evangelho, estavam confiando genuinamente em Deus. Essa é uma prova evidente de que esses irmãos e essas irmãs estavam vivendo uma vida em Deus, não porque Paulo gostava deles, mas porque eles estavam genuinamente no Evangelho de Cristo. E no verso 8, Paulo chama a atenção a Deus como testemunha desse sentimento que há entre ele e os irmãos e as irmãs lá de Filipos. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós e na terna misericórdia de Cristo. É assim, querido, querida, que o Evangelho opera em nós. Quando nos entregamos ao Evangelho, tudo que temos, tudo que somos, ele nos dá segurança. Porque o verdadeiro sentimento de confiança, de segurança em Deus, não vem das coisas desse mundo, mas vem do nosso Deus, da comunhão que nós temos com Ele e com o seu Evangelho. É nessa certeza do Evangelho de Cristo, é nessa certeza de que Deus está no trono, nos sustentando, é que nos faz viver seguros. Agora, queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho é o Evangelho da graça. Não é o evangelho do merecimento, eu e você não merecemos, pelo contrário, nós não merecemos nada, mas esse evangelho, esse Cristo, autor do evangelho, nos escolheu para vivermos uma vida alegre em Cristo, confiando em Deus cada dia mais. Tendo a certeza de que o mesmo Deus que operou na vida de Paulo, dos filipenses, é o mesmo Deus que tem operado na minha vida e na sua vida. Eu não sei como você tem vivido, eu sei que nós estamos vivendo tempos de medos, de incertezas, de dificuldades, mas é preciso estarmos plenamente convictos de que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo, e essa é uma certeza, essa é uma marca na vida dos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Aí nós chegamos na terceira marca dos verdadeiros discípulos e discípulos de Jesus, que é o amor a Cristo. Não sei se você prestou atenção, mas no verso 9, Paulo muda o foco da sua oração, que era uma oração de ações de graças para um pedido. Paulo não muda o sentimento que ele tem pelos filipenses, o pedido agora expressa o que ele deseja pelos filipenses, para os filipenses. O verso 9 diz, e que também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor aumente mais e mais. Querido, querida, na vida nós podemos expressar a verdadeira alegria, manifestar confiança em Deus. Todavia, também não podemos nos esquecer do amor a Cristo e ao seu Evangelho, porque nós já vimos que a alegria, que a confiança na vida daquele que serve a Cristo vem do anúncio do Evangelho da graça de Deus, de como esse evangelho mexe conosco, e também na necessidade de desenvolvermos esse amor por Cristo e pelo evangelho da paz. A nossa vida não se resume apenas à alegria, à confiança, mas avança fortemente, diariamente, para amarmos a Cristo, o nosso Senhor, porque a vida cristã é uma vida de amor a Cristo. E é isso que esse texto está nos revelando, queridos, queridas, que o amor que nós devemos ter é um amor com entendimento, com reconhecimento das coisas de Deus, é um amor que cresce em entendimento, que é capaz de julgar o que é e o que não é de Deus. Esse amor é um amor que tem capacidade de separar o bem e o mal, o que é importante e o que é supérfluo. É um amor que cresce em querer conhecer a Cristo. Não é um amor superficial, insosso, pragmático, teórico, interesseiro. É um amor fruto de um desejo de conhecer cada vez mais o nosso Senhor e Salvador. E são nas Sagradas Escrituras que nós vamos desenvolver essa capacidade de conhecer os feitos de Deus e quem é Deus para a nossa vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que um amor
que não se preocupa em crescer biblicamente falando não é o amor. Não sei se você entendeu isso. O que Paulo está dizendo é que você prova o seu amor para com Deus no desejo de crescer diariamente por esse amor. De fato, querido, querida, nós estamos vivendo uma época difícil, de muitos sofrimentos, incertezas, ameaça à vida. De fato, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais infelizes, angustiadas, amarguradas, tristes. Entretanto, nós acabamos de ver as marcas genuínas daqueles que experimentaram a verdadeira transformação que há no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essas pessoas, apesar dos seus pecados, apesar das suas mazelas, das suas misérias, das suas dificuldades e, por vezes, tristezas e angústias, elas têm algumas marcas que as distinguem das demais. Apesar de tudo, elas são verdadeiramente alegres e felizes porque foram salvas em Jesus Cristo e encontraram em Cristo a razão da sua vida. Essas pessoas confiam que aquele que começou a boa obra há de completar. Elas confiam plenamente no governo de Deus sobre nossas vidas. Essas pessoas amam a Cristo, o seu evangelho. Essas pessoas amam as pessoas porque o amor de Cristo conquistou o coração dessas pessoas de uma forma transformadora, arrebatadora, e elas não conseguem mais viver longe desse amor. E esse amor de Cristo não apenas constrange a vida delas, como faz com que elas possam viver a realidade nessa vida pelo amor a Cristo e às pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas são tomadas pelo amor de Cristo. Eu preciso fazer uma pergunta para você, querido, querida. Quais são as marcas cristãs em nossas vidas? Será que nós estamos necessariamente desenvolvendo, anunciando em nossa vida essas marcas da alegria, da confiança e do amor a Cristo e o seu evangelho? Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos genuinamente vivermos esse evangelho e essas marcas. Se assim vivermos, o texto da palavra nos diz que nós somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe meu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Pois bem, meus irmãos, agora que nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos para esse momento tão importante da vida da igreja e do culto ao Senhor, que é o momento em que nós estamos ao redor da mesa de Jesus Cristo, ao redor do sacrifício de Cristo, vicário na cruz do Calvário. Esse momento tão sublime que faz com que a nossa igreja esteja firmada, aliançada nos vínculos do Calvário. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, comunica à comunidade o sinal e o selo da comunhão no comer e beber com o Cristo ressurreto, o Cristo que foi crucificado. É um momento de lembrança e de proclamação da morte de Cristo e da sua ressurreição. É a comunhão com Cristo, uns com os outros, na esperança do reino de Deus e como antecipação do banquete messiânico que tomaremos ao lado de Cristo na eternidade. A verdade é que, olhando para o texto da palavra, a mesa, a igreja é então fortalecida, renovada pela memória da vida de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Na mesa do Senhor, a igreja é selada no pacto da graça de Deus pela participação da autoentrega de Cristo em favor de todos nós. E ao lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos manifestando a realidade do pacto da graça ao reconciliar os reconciliados. E ao nos reconciliar, nós nos tornamos então instrumentos, presbítero Geraldo, dessa reconciliação que há no nome de Jesus. E ao participarmos da ceia, a comunidade dos que creem então renovam os votos assumidos no batismo, entregando-se novamente a Deus, entregando-se novamente uns aos outros como irmãos e irmãs na presença de Deus e no anúncio do evangelho da graça de Deus. Querido povo de Deus, embora nós estejamos distantes geograficamente, fisicamente falando, por conta da pandemia e principalmente no nosso caso, por conta da reforma e ampliação do nosso templo, nós somos um só povo. E o Senhor Jesus Cristo, o pastor das nossas almas, continua dizendo a mim e a você, meu irmão e minha irmã, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. A verdade é que nós estamos cansados, muitas vezes sobrecarregados, mas na mesa, no pão, no vinho, na morte vicária de Cristo, nós encontramos o fortalecimento para as nossas almas, o descanso das nossas fadigas. Em Cristo, nós encontramos de fato e de verdade o refrigério que nós tanto precisamos. Assim, querido, querida, nós vamos orar nessa hora, dedicando a Deus a nossa oração, a nossa vida e também entregando esses elementos na presença de Deus. Senhor, nós te somos gratos e o nosso pedido e desejo é que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e que ao comermos esse pão e bebermos esse cálice tenhamos a certeza de que a promessa de Cristo está sendo cumprida em nós. Através, ó Deus, desse meio de graça, do pão e do vinho, levante os nossos corações e nossas mentes à sua santa presença. E nessa hora manifeste a realidade do pacto da graça, ao reconciliar-nos contigo através dos vínculos do Calvário. E por favor, ó Deus, consagre esses elementos do uso comum em alimento espiritual. Todos os que estão reunidos em torno da sua mesa nesta hora, através desse aplicativo do YouTube, todos os que estão reunidos para semearmos e partilharmos o corpo de Cristo. Esse é o nosso desejo, ó Deus, oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele partiu o pão, ele deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Na verdade, Jesus está entregando toda a sua carne em favor de todos nós. Jesus está entregando o seu corpo para que eu e você possamos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, também entregar
os nossos corpos na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa hora nós vamos então partir do pão e comermos o pão. Você que está responsável na casa pela ministração da ceia, eu gostaria que você pudesse então partir o pão e que você pudesse partilhar junto com as pessoas que estão aí do corpo de Cristo. Vamos todos juntos comer? Depois de haver ceado, Jesus Cristo pegou um cálice contendo vinho, deu aos seus discípulos e disse: tomai todos e bebei, esse é o meu sangue, que é vertido em favor de vós. Ele disse: fazer isso em memória de mim. O texto da palavra diz que esse sangue não é um sangue qualquer, não é um sangue de bodes, de bois, é um sangue carmesim, é o sangue do Cordeiro de Deus que, segundo João, tira o pecado do mundo. Eu e você, meu irmão, minha irmã, vamos partilhar então agora do suco de uva, do vinho, do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido pelos nossos pecados, e o autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e pelo sangue de Cristo, eu e você, na mesa do Senhor, temos agora o perdão dos nossos pecados. Peço para você que está ministrando, para que você possa colocar o vinho, o sangue de Cristo nos copos, para que nós possamos agora, então, participarmos do sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo de ceia. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estar participando. Ó Deus, alimentando o teu corpo. Ó Deus, também bebendo teu sangue. Deus, são simbólicos, mas ambos representam a tua pessoa, a presença do Deus vivo, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós queremos também te agradecer pela tua palavra. Obrigado pela verdadeira alegria que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos, somos gratos por isso, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor também nos traz confiança. No Senhor Jesus Cristo, na tua palavra, nós encontramos a verdadeira confiança, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua vida, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, ó Deus, e que nós possamos te amar cada dia mais também. Ó Pai querido, porque eu entendo que esse evangelho é um evangelho de mão dupla, Deus, onde o Senhor manifestou teu amor e nós, enquanto cristãos, também precisamos manifestar o grande amor que nós temos pelo Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo. Ó Deus, o Senhor tem manifestado o teu cuidado sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Queremos também, nesse tempo, aproveitar, ó Deus, e orar para aqueles que estão realmente na linha de frente, trabalhando nos hospitais. Ó Deus, possa continuar cuidando deles, usa a vida deles também ali para salvar vidas. A tua presença é real no meio deles, eu creio nisso. Ó Deus,
e abençoe nossa semana, que tenhamos uma semana realmente abençoada, repleta da tua presença, e que cada um de nós possamos ser uma miniatura de Cristo aqui na terra por onde andarmos. Nós oramos e agradecemos, te louvamos e adoramos, porque tu és o Senhor das nossas vidas, e essa oração nós a fazemos em nome daquele que há de vir para buscar o teu povo, a tua igreja, o nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus amados irmãos e irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. O sacrifício vicário na cruz do Calvário. E a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã, espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Tudo certo? Bem, meu querido, minha querida, nós já estamos caminhando para o final do nosso culto e na semana que vem, no dia 27, nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja, 83 anos de organização. Nós vamos fazer um culto especial, apesar de nós não estarmos no templo por conta da reforma e ampliação, nós vamos fazer um culto especial. Nosso desejo é ver você em sua casa, é que você possa participar conosco. Nós estamos com algumas dificuldades nas transmissões, mas nós vamos fazer uma programação diferente. Então, quero dizer para você o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer vídeos, você vai fazer vídeo na sua casa, do seu celular mesmo. Você vai lá na câmera do seu celular e você vai mudar aqui para fazer como se fosse uma selfie. E eu gostaria que você fizesse um vídeo com a sua família, numa selfie de vídeo. E esse vídeo é para ter de 15 a 20 segundos, é somente para a gente ver você, para ver como que você está na sua casa, para você desejar parabéns para a igreja, também dizer daquilo que você quiser dizer, né? Se eu fosse gravar o vídeo, eu diria, meus irmãos, minhas irmãs, saudade de vocês. Eu quero crer que daqui a pouco nós vamos estar juntos na igreja para podermos olhar uns nos olhos dos outros, mas quero dar parabéns a todos da nossa igreja. Esse é um vídeo, você pode mandar, você pode falar o que você quiser, mas nós queremos ver você, ver as pessoas da sua casa. Eu gostaria que você pudesse pensar com muito carinho nesse vídeo que você vai mandar para mim, no meu WhatsApp, ok? De 15 a 20 segundos, você vai mandar esse vídeo até quarta-feira. Até na quarta-feira você vai mandar, possivelmente ou amanhã na segunda. Acho que na segunda-feira eu vou mandar uma mensagem para você no seu WhatsApp para lembrar você e você poder mandar esse vídeo para nós, para que a gente possa fazer a edição e para que no domingo a gente possa passar o vídeo dos irmãos, das irmãs que são membros da igreja, que estão congregando conosco e que a gente possa ter um momento muito abençoado em que a gente possa, dessa forma tecnológica, a gente possa se ver nesse momento de culto, de gratidão aos 83 anos de nossa igreja. Ok? Conto com você. Desejo que você tenha uma ótima semana na presença de Deus, nos vínculos do Calvário.